Bom, neste vídeo de hoje estarei falando sobre os controladores da história. Quem efetivamente são os controladores da história e qual a influência deles no mundo. Qual a estrutura de poder que hoje está sob controle do mundo, que mantém as massas confinadas em plena ignorância. Quem são essas pessoas que escondem as histórias das massas? Bom, estarei respondendo um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Às vezes tem pessoas que me perguntam por que esconderiam assuntos tais como terra plana, inversão do campo magnético, zonas seguras e não seguras. Por que esconderiam isso? Por que alguém controlaria nossa história? Por que alguém mentiria para nós? Por que alguém controlaria a nossa história? É uma boa pergunta essa, e hoje a gente vai tentar explorar essas perguntas e achar as respostas básicas e necessárias para elas. Bom, como todo mundo sabe, para esse pessoal que controla o mundo, eles querem o que? Eles querem os minérios, eles querem o petróleo, eles querem todos os recursos naturais para eles. E basicamente eles consideram os seres humanos como pragas, como sabemos, né? Porque não é à toa que eles estão aí planejando a redução populacional, estão planejando a nova ordem mundial. Esse mesmo sistema dominador e manipulador da raça humana é o mesmo sistema pagão que começou lá atrás, com os anjos caídos, quando eles vieram na Terra e estabeleceram aquele sistema Nephilim. É o mesmo sistema que se perpetua no poder. Ele se perpetua de geração em geração. É exatamente isso que os controladores fazem. Os controladores, que são essas pessoas que a gente não vê, que eu vou falar sobre eles hoje, são basicamente pessoas que a gente não conhece, não sabemos o mínimo de informação sobre eles. E esse pessoal, ele trabalha sempre nas sombras e se perpetua através do tempo, se propaga através do tempo. Eles são sempre os controladores. Então, estaremos aqui hoje respondendo algumas perguntas. Vocês lembram do faraó do Egito? Bom, o faraó, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, ele era um exemplo de controlador. Por quê? Bom, porque eu vou explicar daqui para frente. Então, vamos responder algumas perguntas. Bom, é importante a gente lembrar que existe um grupo de controladores que a gente pode denominar, um grupo de pessoas que a gente pode denominar como controladores de informação. Essas pessoas detêm o poder, e essas pessoas, elas radicalmente controlam a história, literalmente. Elas controlam o mundo, controlam a história, para manter as massas alienadas. Eles precisam fazer isso. Porque basicamente, se eles não escondessem a história, se nós, povo, né, as massas, se nós soubéssemos da história verdadeira, a gente se recusaria a fazer o que eles querem. Então, para a gente fazer o jogo deles, para a gente fazer o que eles querem, a gente não pode conhecer a história. Então, até aí vocês entenderam. Bom, o que eu queria falar, que é algo que a gente tem que saber, é que os controladores, eles não são Illuminati, eles não são maçons, eles não são Bilderberg, eles não são nada disso, tá? É porque tem pessoas que inventam um monte de teorias meio malucas, né? E essas teorias acabam nos desgastando, acabam nos mantendo distraídos com coisas irrelevantes. Porque essa questão de Illuminati nem é muito relevante, entendeu? Então, o que eu queria estar explicando mesmo e falando neste vídeo é sobre quem são os controladores, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o mundo, como funciona essa base de poder que controla o mundo. Como eu falei, os controladores, esse pessoal que está no poder do mundo, eles estão no poder do mundo há muito tempo, muito e muito tempo. Então, como vocês podem ver na ilustração na tela, existe a base da pirâmide, né? Que são quase a totalidade das pessoas do mundo. Eles não sabem nada, que somos nós, a massa, no caso. Então, existe essa parte grande aqui, que são os 90%, né? Todos nós, proletariado. E existe essa parte de cima, na qual é separada em 3 segmentos: a base, o intermediário e os controladores do topo, como vocês estão vendo. E a gente vai explorar aqui quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que fazem parte da base? Quem são as pessoas que fazem parte do meio, intermediário? E quem são os controladores do topo? Qual sua influência na sociedade? E
temos que saber também que a base, que é a parte vermelha, ela é controlada pela parte de cima, que são os intermediários. E os intermediários, eles são controlados pela parte de cima, que são os controladores do topo. Ou seja, o pessoal da base e o pessoal intermediário, eles não sabem da história verdadeira, eles não conhecem a história verdadeira. O único pessoal aí da pirâmide que conhece a história verdadeira e eles guardam a história verdadeira para eles é essa parte verde, que são os controladores do topo. Ou seja, os controladores do topo, eles possuem todo o conhecimento, eles possuem a história nas mãos deles. Eles sabem o que acontece de tempos em tempos. O pessoal intermediário, eles recebem algum tipo de informação e ficam super felizes porque eles acham que tudo faz sentido e tal. Eles acham que entendem a verdade, mas a questão é que eles não entendem. E a parte de baixo da base são pessoas que também não têm a mínima noção do que está acontecendo, eles não sabem da história, tá? Então a gente vai separar aqui esse grupo aqui. Então vamos lá. Bom, essa parte da base eu vou começar. E é o seguinte: a parte da base nós temos os professores, cientistas, clérigos, padres, bispos, pastores, rabinos, artistas, músicos, celebridades, médicos, jogadores de futebol, advogados, juízes, políticos, jornalistas e falsos propagadores de verdade do YouTube e de outros sites que mantêm as pessoas distraídas com ideologias e tudo mais. São pessoas que controlam as informações para que elas não cheguem às massas, na maioria das vezes com distrações. Mas eles não têm a menor ideia do que está acontecendo, tá? Esse pessoal aqui, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Eles participam, boa parte, de sociedades secretas e clubes, tá? Onde eles aprendem coisas, porém eles não aprendem a verdade em si, tá? Eles aprendem coisas secundárias. Esse pessoal aqui, eles fazem isso por dinheiro, poder, entendeu? É esse tipo de coisa que esse pessoal tá interessado, tá? Poder, dinheiro, basicamente isso. Coisas secundárias, coisas básicas e passageiras. Agora nós temos o nível intermediário, que na verdade são os oficiais de alto nível dos governos, incluindo presidentes, ministros, os cabeças das grandes empresas, ou seja, os bonecos que as pessoas conseguem ver. Eles têm alguma ideia do que está acontecendo, tá? Mas eles não entendem a verdade toda. Eles fazem essas coisas por dinheiro, poder, mulheres, drogas, perversidade, etc, tá? Essas pessoas aqui são mais perversas. Ou seja, então tudo que é provisório, presidente, ministro, etc e tal, tudo isso basicamente é passageiro, tá? Tudo isso, eles são bonecos. São controladores que a gente vê, mas são bonecos. Eles são controlados pelos controladores que a gente não vê basicamente. Agora chega aqui a parte mais interessante, né? Bom, agora chegou a parte mais interessante, que são os controladores do topo, tá? O alto nível da pirâmide. Pergunta: quem são? Resposta: ninguém nunca vai saber, tá? Por quê, galera? Porque essas pessoas são invisíveis. Esses controladores, ninguém sabe quem são. Ninguém sabe onde eles se encontram. Esse pessoal, como eu falei, ele se propaga através do tempo, tá? Esse pessoal permanece sempre nas sombras. Não dá pra saber, a gente não consegue identificar quem são essas pessoas. Se qualquer pessoa chutar, vai errar. Então, bom, eles não vão em programa de TV ou revistas, tá? Você nunca vai ver um deles na rua, nas mídias ou em qualquer outro lugar. Eles trabalham nas sombras e são inacessíveis. E uma das missões desse pessoal é permanecer desapercebido, tá? Totalmente. Eles são os controladores, pois eles escondem eles mesmos, tá? O controlador, ele precisa fazer isso, tá? Eles escondem quem eles são e o que eles são. Eles estão nas sombras há muito tempo. Agora vem aquela questão, vocês lembram do faraó do Egito? Para vocês verem, a Bíblia não fala dele, né? Qual era o nome dele, né? Do faraó, né? Então, isso é para deixar claro pra gente que esses controladores, eles são invisíveis, tá? A gente não vê eles. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, como é que a gente não vê eles? Eles são espirituais? Não, eles são reais, eles estão no mundo físico, tá? Mas a gente não vê esse pessoal. Ninguém vê esse pessoal. Faraó, ninguém viu o faraó.
O pessoal viu José do Egito. O José do Egito estava onde? O José do Egito era essa parte do meio aí da pirâmide, tá? O intermediário. Ninguém viu o faraó. Então, galera, é mais ou menos isso. Esse é mais ou menos o esquema, tá? Eles não fazem isso por dinheiro, pois eles controlam o dinheiro. Eles que criaram o sistema financeiro, tá? Eles controlam o sistema todo. Só eles determinam o que deve ser controlado ou não. Todas as agendas, motivação e missão desse pessoal é sobreviver em longo prazo, tá? Longo prazo. E eles sim conhecem a história verdadeira, tá? Eles sabem da história. Eles sabem o que acontece de tempos em tempos, galera. Daí vem a questão, né? Por que eles escondem o formato da Terra? Por que eles escondem a inversão do campo magnético? Essas coisas. Por aí vocês percebem um pouco do porquê, né? Os controladores, eles não podem passar toda a história para os níveis de baixo, tá? Eles passam um pouco de conhecimento e tal. Eles sabem de alguma coisa, as classes intermediária e a base da pirâmide, tá? Eles sabem um pouco de informação, porém eles não possuem a verdade toda, porque os controladores, eles não, como eu falei, não podem passar a história toda, mas eles possuem toda a história. Bom, eles controlam as informações, a mídia, eles controlam as guerras, eles controlam os políticos, eles controlam o que aprendemos ou não, eles controlam a ciência, que é essa ciência de mentira, tá? Eles controlam os preços, eles trabalham nas sombras, nunca vimos eles em programas de TV, tá? Efetivamente, quem são os controladores? Bom, são as pessoas que escondem a verdadeira história das massas, tá? Do povo. Eles não são as sociedades secretas, tá? Eles controlam as sociedades secretas. Eles não são os governantes dos países, eles controlam os governantes dos países. Tudo que eles fazem é muito calculado e nenhuma movimentação no jogo do xadrez deles é ao acaso, tá? Eles definem todas as agendas. As sociedades secretas que controlam nossa cultura popular mundial, eles basicamente nos condicionam e nos acostumam com ideias e ideologias para nos manterem distraídas. Muitas das vezes a gente acaba sendo impedido de chegar à informação, mas não porque a informação é oculta ou algo do tipo, mas muitas vezes porque eles nos mantêm tão distraídos com ideias e lixos que basicamente acabamos tão distraídos que não temos tempo para chegar à informação. Eles acabam barrando, eles acabam nos mantendo sempre numa linha. Então, esses controladores que conhecem a história, qual o objetivo deles? Como eu falei, não é dinheiro nem nada do tipo. O objetivo deles é sempre se perpetuar no poder, é sempre botar as linhagens e os filhos deles, né, como controladores também. Então, de geração em geração, eles vão sempre se perpetuando, vão sempre se mantendo no poder, sempre mantendo a sua linhagem no poder, porque esse pessoal, eles sabem que de tempos em tempos acontece a inversão do campo magnético. Eles precisam do rebanho, eles precisam do gado nas cidades confinadas. Então, eles sabem que esse evento está para acontecer. Muito provavelmente por isso que no passado eles construíram as pirâmides do Egito. Provavelmente para se proteger, porque o objetivo desse pessoal é exatamente passar por cada uma das inversões do campo magnético que acontecem. Esse pessoal conhece o modelo verdadeiro da Terra. Eles sabem que tem uma zona segura nesse modelo correto da Terra plana. Eles sabem que determinadas latitudes não caem pedaços do domo. Por isso eles têm que preparar o cenário. Eles já têm que deixar o cenário pronto, porque o Criador dos céus e da Terra está totalmente contra eles. O Criador dos céus e da Terra vai cobrar caro deles. E a inversão do campo magnético será, na verdade, o juízo instantâneo que trará a vida. Quer dizer, ceifará a vida de muitas pessoas, dos ímpios principalmente, e acabará com parte do governo do capeta, que é o anticristo.